aí galera, direto de Nova York, eu sou a Amanda e estou iniciando o podcast Beyond Brasil, um canal de bate-papo e curiosidades sobre imigração, ou seja, sobre morar em outro país. Esse é o episódio número 5 do Beyond Brasil. E o convidado de hoje é meu amigo há mais de 12 anos. Inclusive, teve um papel importante no meu processo de imigração. Seja bem-vindo, Wellington. Olá, muito obrigado. Para começar, você poderia dizer um oi para o pessoal que está ouvindo a gente? Se apresentar e contar um pouco sobre você, quando e para onde imigrou e aonde está agora? Ok, meu nome é Wellington, eu tenho 31 anos, estou aqui nos Estados Unidos há 6. Quando eu me mudei para cá, eu vim para New Jersey. Eu fiquei lá nos últimos 5 anos e agora faz mais ou menos 6 meses que eu estou morando na Virgínia, que é pertinho de Washington, D.C. Antes de focarmos na sua imigração, eu gostaria que você comentasse um pouco das suas experiências anteriores, porque você fez intercâmbio e eu acredito que foram essas experiências que desenrolaram no que hoje é a sua imigração, né? Sim, então, eu desde muito jovem, eu acho que antes do ensino médio, mais ou menos na 8ª série, eu já sabia que eu não queria ficar no Brasil. Eu sempre gostei muito de coisas que eram do exterior, gostava de assistir filme legendado, enquanto minha família queria assistir filme dublado. Eu sempre gostei de línguas, achava o máximo gente que sabia falar outra língua, achava super legal. E então eu comecei aos poucos estudando assim vários processos de imigração de vários países. E eu descobri na época do ensino médio que o Canadá tinha um processo super bacana. E eu comecei a me formar para saber o que eu precisava fazer, o que eu precisava ter para me qualificar, né, quando eu atingisse a idade para poder imigrar. E eu segui passo a passo o que precisava fazer. E uma das coisas que é recomendado é você poder viajar para um país daquela língua e experimentar, porque você não pode... É difícil, por exemplo, você se mudar para um lugar. Não é impossível, né? Mas é difícil você se mudar para um lugar sem você conhecer aquele lugar, sem você saber nada sobre aquele lugar. Então, quando eu estava na faculdade, no nosso período de férias de verão do Brasil, que é em dezembro, janeiro, e como a gente estava numa universidade, nós tínhamos 3 meses de férias. Então, a gente ficou tinha esse período de quase 90 dias, né? Que a gente não tinha aula. E eu decidi fazer um desses intercâmbios que eles vendem no Brasil, chamados de Work and Travel, que é trabalho e viagem, né? Combinados. Então, você aplica numa firma de intercâmbio, eles analisam o seu currículo e você vai numa feira de empregos, geralmente em São Paulo, e você faz uma mini entrevista, assim, com vários... Geralmente é a estação de esqui, né? Porque você vai vir para cá no inverno americano. Então, a maioria dos empregos são em estações de esqui. Você trabalha lá fazendo trabalhos, assim, comuns. Nada muito específico. Eu, no meu caso, o meu primeiro intercâmbio foi para Califórnia, numa região de montanhas da Califórnia, perto de São Francisco, umas 3 horas de São Francisco. Eu trabalhei na cozinha lá. E foi super legal, que foi a minha primeira experiência fora do Brasil, foi a minha primeira experiência falando inglês. E uma curiosidade também foi que eu terminei o meu curso de inglês na sexta e no sábado eu embarquei. Eu fiz minha última prova na sexta e no sábado eu embarquei para Califórnia. Então foi super legal, assim, tipo, sair fresco do curso e ir direto para Califórnia e ter a oportunidade de praticar lá, assim, é uma diferença bem grande, né? Assim, sabe que... Né, dá uma diferença bem grande, mas foi super legal. Fiquei 3 meses lá. Aí quando eu voltei em março, eu já voltei pesquisando uma outra oportunidade para ir. O meu segundo intercâmbio foi maravilhoso. Recomendo para todo mundo que tenha vontade de fazer intercâmbio. Foi intercâmbio para Disney. Trabalhei na Disney também no setor de food and beverage, né, que é comidas e bebidas. Trabalhei no restaurante da Disney. Foi um pouco mais curto. Se eu não me engano, foi apenas 10 semanas, então um pouquinho menos
de 3 meses, mas foi maravilhoso, assim, fiz amigos que duram até hoje, assim, eu sempre comento com as pessoas, assim, tem os meus amigos da Disney e eu converso com eles quase todo dia, se não todo dia, é super legal, foi um intercâmbio maravilhoso, amei, recomendo para todo mundo. Então essas foram minhas duas experiências, né, de intercâmbio antes da imigração, e as duas foram para os Estados Unidos, nenhuma foi para o Canadá, que era o meu país de interesse a princípio. E o que fez você mudar a ideia de ir para o Canadá? Foi porque você gostou muito de vir para cá ou foram as oportunidades? O que aconteceu? Então, na verdade, o que me fez trocar foi política. Quando eu me formei, eu, assim como você, né, minha formação em educação física, também trabalho com ginástica. E quando me formei, o governo do Canadá restringiu o programa de imigração na época. Eles restringiram apenas algumas profissões. Quando eu comecei a estudar o processo, ele era aberto para todas as profissões, porque eles precisavam de muita gente. O país estava diminuindo a população, né? Então, naquela época, eles precisavam de umas profissões bem específicas e técnico de ginástica ou professor de educação física não era uma delas. Então eu fiquei meio sem chão na época, porque eu tinha me planejado durante anos, né? A gente sabe que não é fácil você fazer uma decisão assim, ainda mais quando você planeja isso durante algum tempo. Fiquei bem sem chão, então eu decidi assim que eu não tinha mais nenhum plano. Aí eu comecei a mandar currículos para o mundo inteiro, assim, para ginásios do mundo inteiro, inclusive na Ásia, na Europa. Aí acabou dando certo esse de New Jersey, por diversos motivos, né? Várias coisas aconteceram que deram certo. E é por esse motivo que eu acabei vindo para os Estados Unidos, ao invés do Canadá. Entendi. E quais foram as principais diferenças entre fazer intercâmbio e imigrar? Eu acho que eu não sei, eu vou tentar dar um exemplo. É tipo assim, a diferença pra mim é assim, eu vou visitar a minha amiga vai vir me visitar. Você sabe, quando você recebe pessoas na sua casa, você tem aquela responsabilidade, assim, não, tem que arrumar, tem que fazer tudo certo. Quando você vai visitar os outros, você vai para se divertir. A minha opinião é mais ou menos isso. Quando eu fui para os intercâmbios, eu sabia que eu ia voltar. Em 2, 3 meses eu estava de volta. Então você não carrega aquele peso, você não tem tanta preocupação, você não tem que planejar tanto. Você vai, você se diverte, o dinheiro que você ganha lá, você sabe que você não vai precisar. Você não tem várias contas, você não tá morando lá, entendeu? Você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar sua comida, e o resto daquele dinheiro você vai gastar em compra, vai no cinema, você vai em parque, você vai fazer o que você quiser, entendeu? Você vai em festa. E quando você imigra para um país, é muito diferente. Você olha a longo prazo. Você fala, não, eu preciso fazer isso agora para no futuro eu estar preparado, entendeu? Eu preciso guardar o resto do dinheiro que não foi gasto em aluguel e comida, porque eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar móveis, eu preciso arrumar um lugar melhor para morar, entende? Tem várias coisas que mudam, na minha opinião. Assim, eu acho que a principal delas é essa coisa que fica no fundo da sua cabeça, assim, sempre te alertando, assim, sabe? Tipo, tenha cuidado. Você agora tá morando aqui, vai ter consequências. Se você fizer uma escolha errada agora, você não vai embora daqui 2 meses. Você vai ficar aqui e você vai ter que arcar com a consequência aqui, entendeu? Aham. Essa que eu acho que é a principal diferença. Assim, óbvio que existem mais diferenças. Por exemplo, Uhum. quando você diz tchau pra sua família, sabendo que você vai voltar em março, é diferente de dizer tchau e não sei quando vai ser a próxima vez que a gente vai se ver. Mas a gente vai se ver, entendeu? Essa é uma diferença grande também, obviamente. Sim, sim. Mas eu acho que a principal é essa questão da responsabilidade, assim, de saber que agora você fez uma decisão e que você vai ter que fazer acontecer. Independente do que aconteça, você tá ali e você vai ter que sobreviver. Vai ter que dar um jeito. Aham. Sim. Ah, que legal. É legal de ouvir, porque eu só tenho a experiência de imigrar, então é Aham. legal ter esse outro lado e É. eu acho que até para todo mundo que está ouvindo é legal ter essa diferenciação, Aham. porque às vezes a pessoa tem o sentimento que é a mesma coisa, vai morar em outro país, então é a mesma coisa, mas é bem interessante pensar nesse outro lado, assim. Sim. Eu não tive, quando
nunca, como eu falei, a minha primeira viagem para o exterior foi do intercâmbio, então eu nunca nem tinha vindo a turismo, por exemplo. Então, para mim, foi completamente novo, assim, e eu realmente não consigo imaginar, e vou ter que escutar o seu podcast para ver se vai ter algum caso de uma pessoa que imigrou sem nunca ter visto, saído fora do país, assim, que foi de primeira vez, que eu me lembro que você foi, né, a passeio algumas vezes, mas eu acho interessante, assim, eu gostaria de ouvir uma pessoa falando sobre isso, assim, tipo, nunca tinha saído do Brasil, saí, fui morar fora e agora tô aqui, entendeu? Eu acho que é bem corajoso, tem que ter muita coragem. Sim. Eu vou achar alguém. Tá anotada a dica. Sim. Agora um outro assunto que a gente já conversou antes, eu e você. Então eu gostaria de tocar nesse assunto pro pessoal que tá ouvindo. Quando a gente mudou para os Estados Unidos, a gente não só decidiu vir, mas decidimos sentar de verdade para dar certo e ficar. E claro que a gente tinha tranquilidade de saber que se realmente fosse preciso, a gente poderia voltar. Mas a gente já fez um mindset de eu quero fazer dar certo. Como foi esse processo para você de mesmo tendo dificuldades, não desistir e fazer dar certo? Olha, eu acho que o principal é o seu primeiro ano, assim. Eu acho que tem várias coisas que ajudam a dar certo. Uma delas é você sempre se lembrar que você não está no Brasil. Então você tem que se adaptar, você tem que aceitar. Assim, é muito difícil você vir morar aqui querendo viver como você vive no Brasil. É muito difícil. Então você tem que ter uma mente aberta pra comida, principalmente comida, assim, que eu sei que é uma coisa que incomoda muito o brasileiro. Eu nunca tive problema. Eu gosto da comida do mundo inteiro, assim. Não que eu tenha viajado o mundo inteiro, mas assim, onde eu vou eu não tenho problema com comida, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, assim. Você tem que ter uma mente aberta pra comida. Tudo vai ser diferente. Pouquíssimas coisas vão ser iguais, assim. Então, e eu me lembro, assim, no meu primeiro mês, foi tudo festa e alegria. O segundo mês também começa a ficar pior, assim, eu acho que, na minha opinião, depois do terceiro. Você começa a sentir mais falta da sua família. No trabalho, é uma coisa bem específica. Obviamente, não tenho certeza que não é a mesma experiência de todo mundo, mas a minha experiência foi no trabalho, depois de mais ou menos 2 a 3 meses, que as coisas começaram a piorar um pouquinho. Não que o trabalho ficou pior, mas assim, você conhece as pessoas. Eu, como trabalho com seres humanos, né? Eu trabalho com ginástica, eu trabalho com crianças. Então, assim, o relacionamento com as crianças começou, porque elas tinham uma outra professora antes, daí chegou eu. Então, aquele relacionamento começa, tem coisas que ficam melhores, tem coisas que ficam piores. Então, eu tive um momento bem difícil no trabalho, assim, mais ou menos no meu segundo ou terceiro mês, assim, foi bem difícil, assim, tipo, de me acostumar com as crianças, das crianças me acostumarem. Eu me lembro que foi uma época, assim, que eu tinha que eu cheguei a pensar, assim mesmo, assim, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu fiz essa decisão? Eu me lembro que quando estava acontecendo isso, foi quando eu me mudei da minha primeira casa, que eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio, para minha segunda casa, e as pessoas que me receberam na segunda casa foram extremamente gentis, fizeram tudo assim. Só que na época a estrutura ainda não estava pronta, o quarto ainda não estava pronto. Eu me lembro que a minha primeira noite no quarto eu acabei dormindo num colchão no chão, assim, sabe? E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho uma casa no Brasil, eu tenho família, não tem por que isso tá acontecendo, entendeu? Mas eu sabia que aos poucos as coisas iam melhorar, e assim, e melhorou. Por exemplo, eles, na mesma semana, eles conseguiram, né, terminar de mobiliar o quarto. E aos poucos as coisas foram acontecendo, e daí, depois de uns meses, eu consegui alugar uma casa junto com a Débora e a gente foi morar junto. Daí as coisas começaram a melhorar, assim, muito. E também outra coisa que influenciou muito, eu acho, é a questão do dinheiro. Você aprender a lidar com o seu dinheiro. No começo, quando eu estava no Brasil, eu não tinha ideia de quanto seria o meu salário. Eu sabia quanto era o salário, mas eu não sabia quanto seriam os descontos. É diferente do Brasil, por exemplo. Então teve essa adaptação, assim, de você olhar o seu salário e falar, ok, é isso que eu tenho, então eu vou ter que aprender a viver aqui com isso. Como que eu vou fazer isso, entendeu? Mas mesmo que a gente saiba o número antes, você não sabe o que esse número vai significar no dia a dia, Exatamente. por causa do custo de vida e os seus gastos. Então, por mais que você tenha um número, vou receber X, você não sabe o que esse X realmente significa no dia a dia, porque você está em outro país, está em outro... É tudo diferente, né? Sim, e assim, eu me lembro, eu tava no Brasil, eu pesquisava o valor de aluguel, eu pesquisava quando custaria um carro, mas que nem você falou, você não tem, eu nunca passou pela minha cabeça de entrar num site e pesquisar quanto será que custa um leite, quanto será que custa comida, pão, essas coisas básicas, assim, nunca me passou pela cabeça. Eu acho comida nos Estados Unidos bem caro, eu acho caro.
principalmente se você faz a conversão. Hoje em dia eu não faço mais conversão, porque a gente, né, ganha em dólar, mora aqui e tudo. Mas no começo eu tinha essa coisa, assim, sabe? Mas quanto que é isso em reais? Eu achava um absurdo o preço das coisas, é muito caro. Então, eu acho que o começo, definitivamente, é a parte que uma pessoa que tá pensando em migrar ou que já migrou provavelmente vai concordar comigo, assim, que é a parte mais difícil, assim, os primeiros 6 meses, assim, que você tem que fazer as escolhas certas pra você conseguir, tipo, sobreviver. Se você não lembrar que você vai ficar aqui, você vai acabar fazendo um monte de escolha errada e eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse ido com cuidado. Aham, aham. Mais um pouquinho, assim, sobre esse início, assim, da sua imigração. Quais eram as suas expectativas e o que foi que você viu que foi diferente e daí você teve que replanejar ou você nem tinha planejado antes ou alguma coisa assim? Como que foram suas expectativas e como elas foram atendidas depois? Pergunta difícil essa, eu achei. Porque, assim, eu tinha muitas expectativas. Esse é um problema que eu tenho, assim. É uma coisa que eu trago comigo, acho que desde criança, assim. Eu sempre, principalmente quando eu passo muito tempo planejando alguma coisa. Por exemplo, quando eu vou sair de férias, eu gosto de planejar tudo. Aí, se acontece uma coisinha errada, eu já fico, assim, super frustrado. Então, obviamente, eu tinha muitas expectativas quando tava me mudando pra cá. E eu passei muito tempo pesquisando, que nem eu falei pra você. Eu pesquisava valor de carro, valor de casa, e eu queria saber onde eram as coisas. Então foi difícil, assim, chegar aqui e ver que a realidade seria muito diferente do que eu tinha planejado. Uma delas foi que eu não tinha necessariamente planejado morar com mais de uma pessoa. E durante vários anos desse processo, a gente morou em 3, 4 pessoas numa mesma casa. Cada um tinha o seu quarto, ninguém estava dividindo o mesmo quarto, mas era uma coisa que eu não tinha planejado, assim. Eu sempre fui muito caseiro, assim, muito quieto, então pra mim aquilo foi bem diferente, assim, ter que morar com pessoas aleatórias, assim, que não eram da minha família. Foi muito divertido, na verdade, a gente teve muitos momentos super legais e depois acabou sendo normal, mas no começo foi diferente, foi estranho. Eu acho que financeiramente eu fiquei bem frustrado no começo também, porque eu acabei aceitando um trabalho que o que eu recebia dava pra viver. Dava pra sobreviver, vamos colocar assim, dava pra sobreviver. Então isso foi bem difícil, assim, quando eu tava no Brasil, eu pensava naquele dinheiro, que nem eu falei antes, assim, sabe, você pensa e você converte na hora. Isso foi o maior erro que eu fiz, sabe, você não pode converter porque você não vai estar morando no Brasil, você não vai estar gastando dinheiro no Brasil, você vai estar morando aqui, você vai estar pagando contas aqui. Então, eu acho que essa foi uma das coisas que pesou bastante também no começo, assim, essa expectativa de poder fazer 1000 coisas aqui, daí chegar aqui e falar, e agora? Eu tenho que pagar isso, isso, aquilo, e não vai sobrar tanto dinheiro pra ir assistir aquele show na Broadway. Então acho que vou ter que cancelar. Então, essa foi... outra coisa que é super difícil é você tá, assim, sempre vivendo num budget e do ladinho de Nova York, né? Isso você sabe que você também tá aí, então... Isso foi difícil, esse foi bastante planejamento, assim, de financeiro pra você saber, ok, esse fim de semana eu posso ir pra Nova York, mas eu só vou fazer passeio gratuito, não vou fazer nada, nada pago, porque, né, é difícil, no começo é tenso, você tem muita coisa pra comprar, você tem muita coisa pra fazer. Deixa eu ver se eu posso dar mais exemplos sobre expectativa e realidade. Eu acho que as pessoas, assim, eu não sei como você via os americanos, assim, mas eu pensava que eles fossem mais, não sei, na minha cabeça, assim, eu acho que de ver filme, essas coisas, eu achava que as coisas eram mais organizadas, que as pessoas eram mais certinhas, assim. E eu cheguei aqui, eu vi que assim como no Brasil e como qualquer país no mundo, vai ter gente tentando tirar vantagem de você, vai ter gente tentando trapacear o sistema, tentando burlar o sistema, né? E assim, isso me decepcionou um pouco. Eu falei, uau, conheci várias pessoas, assim, maravilhosas, ótimo, tenho vários amigos americanos, mas assim, da mesma forma que existem pessoas fazendo coisas erradas no Brasil, existem pessoas fazendo coisas erradas aqui. Então isso foi um choque, assim, porque na maioria dos filmes que a gente vê, assim, de vida suburbana nos Estados Unidos, né, tudo muito perfeito, tudo muito lindo. E não era bem a realidade que eu vi, sim, né? Então acho que essa foi uma coisa diferente. Eu acho que muito do que a gente tem, a ideia dos Estados Unidos e ainda mais em Nova York, é o que a gente vê em filme, mas a vida não é um filme, então eu acho que
Não só isso das pessoas, mas muitos detalhes, assim. É uma expectativa errada que se cria, mas também é o acesso que a gente tem também, né? Aham. Então, Exatamente. Que nem eu falei antes, eu nunca tinha conhecido, não tinha vindo aqui antes, né? Obviamente que as pessoas que eu conheci quando eu fui pra Califórnia, eu morei numa cidadezinha tinha 200 habitantes, então não era parâmetro pra eu, né, saber o que era a realidade realmente do país. Na Disney, eu morava só com funcionários da Disney, então também não é um parâmetro pra você, né, assim, tentar entender como que é a vida aqui. Então eu só fui mesmo conhecer a realidade quando eu comecei a morar em New Jersey e trabalhar lá e passar mais tempo, entendeu? Você precisa desse tempo para você conhecer e ver, assim. Inclusive, eu acho que é válido para as pessoas que têm interesse em morar fora, se você tem a condição financeira de ir estudar, por exemplo, por 6 meses, eu iria fazer isso, eu faria isso, porque eu acho que você tem realmente a chance de conhecer a cultura daquele lugar, a comida, o povo, os costumes, entende? Eu acho que se tivesse tido a oportunidade, eu teria feito algo do gênero, entendeu? Porque você tem uma ideia melhor, eu acho, do que te espera à frente. Verdade, é verdade. Agora eu gostaria de comentar só uma coisinha do que você falou antes, que assim, a gente sabe que morar na região de Nova York não é barato. E mesmo a gente ganhando em dólar, como a gente ouve, muitas vezes de algumas pessoas do Brasil, ou até a gente tinha esse pensamento anteriormente, como você comentou, a gente não ganha tão bem assim. E, além disso, a maior parte da nossa renda é destinada para aluguel e tudo mais. Como que foi isso para você? Até, tipo, ter roommates e meio que ter roommate para poder se bancar e morar numa condição legal, né? Como que foi tudo? Foi um choque para você? Como que foi isso? Foi sim, porque o meu primeiro mês eu morei na casa do dono do ginásio que me contratou. Ele e a esposa dele me receberam em casa, eles não me cobraram aluguel naquele mês, então o meu primeiro mês foi um mês de ilusão, porque eu tava super feliz, eu tinha o meu salário e não tive, eu só tinha as deduções normais, né, de impostos, e eu não tive aquele peso do aluguel, entende? Então eu falei, vai ser susto morar aqui, né? Aí, que nem eu falei, o segundo mês, eu acho que eu morei metade de janeiro na casa deles, daí eu me mudei. Aí eu comecei a pagar aluguel e foi bem mais tenso daí, porque eu percebi que porque nem você falou, uma boa parte do salário que a gente estava recebendo acabou sendo para isso. E aí foi difícil, porque você percebe aí que caiu a ficha para mim, eu acho que eu ia ter que mudar os hábitos, que eu não ia poder ir ao supermercado e comprar um monte de coisa e ia ficar susto, que eu não ia poder ir para Nova York todo fim de semana e comer fora, que eu não ia comer fora, acho que é super importante também, que eu não ia poder comer fora, eventualmente você vai ter que começar a cozinhar, você vai ter que, ainda que seja um congelado, que seja alguma coisa, você vai ter que começar a fazer sua própria comida, porque se você for ficar indo em restaurante todos os dias, né, você vai ter que ter um salário de um CEO, né, para conseguir manter esses hábitos. Então, aí com relação à casa, que nem você me perguntou, quando eu morei nessa primeira casa, eu conheci a Débora, que também estava alugando um quarto lá, tinha recém-chego do Brasil, ela chegou um mês antes que eu, também trabalhava com ginástica, e a gente se conheceu, a gente se deu bem, e a partir desse momento a gente começou a trabalhar com a ideia de que a gente pudesse alugar um lugar junto, mas na região de New Jersey, onde a gente estava morando, era mais ou menos uns 20, 25 minutos da Times Square, em Nova York. Então é uma região cara, porque é bem próxima de Nova York. Então a gente percebeu que a gente precisaria de uma terceira pessoa. Então ela convidou uma colega de trabalho do ginásio que ela trabalhava, uma americana, para dividir a casa com a gente. E eu acho que foi em março ou abril que a gente encontrou a casa e acabou dando certo. A mulher era cliente do ginásio, a dona da casa, e ela foi super gente boa com a gente no começo. A gente tinha que pagar 2 meses de aluguel já, assim, right away, né, na cara já. E ela parcelou pra gente, ela falou, vocês podem pagar esse primeiro aluguel, assim, de depósito calção, vocês podem pagar durante os 3 primeiros meses, pra facilitar pra vocês. Então a gente aceitou na hora, porque a gente sabia que não ia ter nenhum outro lugar que ia dar essa oportunidade pra gente, ainda mais na região que a gente estava, né? Eu gostaria só de fazer um comentário, só para explicar para o pessoal do Brasil que aqui
o aluguel é bem diferente do Brasil. Eles têm um processo diferente. Quando você aluga, você paga já de cara o primeiro aluguel, você paga um depósito, que é tipo, se tem algum dano na casa no período que você tá lá e tal. E esse depósito pode ser um aluguel e meio, ou 2 aluguéis, dependendo. E dependendo, se você vai para uma imobiliária, tem mais a taxa da imobiliária nesse primeiro momento. Então, para você mudar, tipo, é muito caro esse primeiro momento do aluguel, porque você tem que desembolsar um dinheiro grande, né? Que no Brasil não é bem assim. No Brasil tem fiador, aqui não tem isso de fiador. Você tem que comprovar teu crédito aqui, tem umas coisas papeladas diferentes do Brasil também. Mas acho que a maior diferença é essa questão, que é bastante dinheiro de caro, assim, né? Então, isso tudo pesou na nossa decisão, porque ela conhecia a Débora e a Dinica do ginásio, né? Então ela não precisou do nosso crédito, ela não fez nada, não precisou saber qual era o nosso crédito. Ela só pediu 1 mês de aluguel como depósito, não foi mais de 1. E então ela ajudou a gente pra caramba, assim, no começo. A gente se mudou pra uma casa, tamanho razoável, na minha opinião, assim. Pra mim tava ótimo o tamanho, não tenho nenhuma reclamação, assim, a gente tinha bastante espaço. Então, o aluguel, obviamente, era mais caro do que o aluguel onde eu tava morando antes. Então foi mais um momento de adaptação, porque daí nesses primeiros 3 meses, a gente tinha que pagar um aluguel e 1/3, porque tinha aquela parcela, né, que a gente tinha que pagar. Então, foi pesado, não foi fácil, mas deu certo. Depois disso, foi melhorando. Daí, o que aconteceu? Depois de ter a casa, você tem que mobiliar uma casa, né? Quando você muda de Curitiba para Paranaguá, você leva os seus móveis. Mas quando você muda de Curitiba para New Jersey, você não tem como levar nada, né? Então, a gente teve que comprar tudo. Aqui nos Estados Unidos, né? Não sei se as pessoas sabem, mas os móveis da cozinha e do banheiro vêm. Mas o resto da casa você tem que mobiliar. Então, a gente teve que comprar tudo. Eu me lembro que como a gente teve esses 3 primeiros meses de aluguel e de depósito calção, eu só fui comprar uma cama mesmo, assim, em julho. Nos 3 primeiros meses, eu tinha um colchão que eu colocava no sofá-cama, assim, pra não ficar muito ruim. Foi bem, bem tenso, assim, no começo, essa adaptação com relação à moradia. Mas, como a gente estava passando por tudo aquilo, mais eu lembrava do que a gente já tinha passado, de ter morado na casa do dono do ginásio, depois da segunda casa onde só alugava um quarto, eu acho que, assim como a Débora, a gente estava muito feliz, mesmo com a situação que a gente estava passando, assim, que não era ideal ainda, mas a gente já estava feliz de ter o nosso próprio canto, de poder fazer barulho, de ficar acordado até a hora que a gente bem entendesse. Na casa que a gente morava antes, tinham 2 crianças. 2 meninos, né, bem novinhos, então eles iam pra cama cedo, a gente não podia fazer barulho, tinha que falar bem baixinho. Então, essa foi uma diferença gigante, porque a gente se sentiu muito mais livre, assim, a gente não tinha nada ainda na casa, mas a gente se divertia, a gente conseguia comer junto, a gente, sabe, foi muito gostoso, assim, hoje quando eu lembro, agora, tá engraçado a gente tá refletindo agora sobre todos esses momentos que a gente passou, porque assim, foi difícil, mas é aquela parte boa do difícil já, sabe? Aquela parte que você já sabe que as coisas já começaram a melhorar, assim, você já consegue ver a luz no fim do túnel, entendeu? Porque você já tem uma casa, você já vai começar a mobiliar e você sabe que a partir dali as coisas vão começar a melhorar, entendeu? Então isso foi bem legal, eu gostei de ter lembrado isso. Muito obrigado pelas memórias. E com esse sentimento de nostalgia, a gente termina essa primeira parte da entrevista com o Wellington. Não perca a semana que vem, continuaremos a conversar e tocar em muitos outros assuntos muito interessantes. Obrigada a todos que ouviram e ficaram com a gente até o fim. Espero que a gente possa estar juntos de novo nos próximos episódios. E você que está ouvindo também pode participar. Se você tiver alguma pergunta para mim ou curiosidades sobre como é morar fora do Brasil, me envie suas dúvidas e irei adicionar ao canal. E quem sabe sua questão não aparece no próximo episódio? E para ficarem sempre atualizados em tudo que rola no podcast, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Instagram e Facebook page Podcast Beyond Brasil, Twitter @BeyondBR Podcast
E não esqueçam que, além de poder ouvir em todas as plataformas de podcast, você ainda pode ouvir pelo canal do YouTube Beyond Brasil. Valeu e até a próxima!